Olá, eu sou o professor Cláudio Duarte e antes de qualquer coisa eu quero agradecer você pela crescente, enorme, grande audiência que você tem proporcionado a esse programa Conexão Evangélica. E eu quero dar aqui um abraço especial a duas pessoas pela audiência qualificada que elas me proporcionam toda semana. Um é o apóstolo Daniel da Jacutinga e o outro, o grande líder do grupo Seriedade e Compromisso, o nosso amigo Jorge Miranda. A nossa entrevistada hoje é uma líder evangélica muito respeitada, não só em Mesquita, mas como em toda a Baixada Fluminense e sem exagero, em todo o nosso estado. Eu me refiro à pastora Raquel Dias, vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Rema. Pastora Raquel Dias, primeiramente, sua saudação inicial ao público do programa Conexão Evangélica. Olá, é um prazer estar aqui, prazer maior ainda de estar neste programa Conexão Evangélica, justamente com essa pessoa simpática e agradável, que é o Cláudio Duarte. Obrigado. Pastora, vamos começar a rolar a bola aqui. É importante que as pessoas que estão do outro lado saibam como é que começou, qual é um pouco da história desse Ministério Rema, um ministério exitoso aqui na cidade de Mesquita, como isso se deu desde a sua constituição. Olha, o Ministério Rema tem justamente 21 anos. Nós queríamos fundar um ministério debaixo de uma autoridade espiritual, e aí tivemos contato com o pastor Joab Matos, que na época ele era secretário da convenção do SEADER, que nos orientou dizendo assim, abre um trabalho, fique comigo por um pouco de tempo e quando houver um crescimento, eu emancipo vocês e permito que vocês caminhem com as próprias pernas. Somos gratos eternamente ao pastor Joab Matos, um homem de palavra que cumpriu com apenas 3 anos de ministério. Nós já tínhamos o nosso prédio próprio, nós já tínhamos muitas ovelhas, um desenvolvimento assim maravilhoso. E hoje nós tocamos o nosso ministério aqui no município de Mesquita. Estamos no nosso 2º prédio, Cláudio. Saímos do antigo prédio, onde tínhamos uma média de 420 pessoas sentadas. Hoje nós estamos no novo prédio, graças a Deus, para 1.700 pessoas sentadas. Então Deus tem nos abençoado muito. E o Ministério Rema tem somado bastante no município de Mesquita, porque nós temos uma proposta, tá, Cláudio? Pregar o Evangelho. Nós somos conhecidos como o Ministério da Palavra. Nós não temos acepção de pessoas, não fazemos acepção de denominação. Aonde estiver alguém pregando o nome de Jesus, nós respeitamos, devemos respeitar. E talvez esse princípio que nós adotamos desde o início, de acolher a todos os ministérios, respeitando, fez com que nós caíssemos também na graça do povo e hoje nós somos também um ministério muito querido, muito respeitado. Eu aproveito para agradecer a toda uma liderança também de Mesquita, que tem também nos ajudado e nos apoiado muito. E juntamente, pastora Raquel, com essa preocupação fundamental de um púlpito bibliocêntrico, um púlpito que pregue a palavra, eu sei que o Ministério Rema também enxerga de uma maneira especial, peculiar, essa questão da responsabilidade social da igreja, a responsabilidade que eu tenho, que você tem com o próximo, com o outro. E como é que a igreja, o Ministério Rema, trabalha nesse particular? Em que frente? Cláudio Duarte, sem ser aquele Duarte. Sim, aquele é importantíssimo. Tu és lindo, tu és maravilhoso. Olha, nós vivenciamos o social dentro de um foco de Jesus. O Cláudio Duarte, eu não posso acreditar em um evangelho sem o social. Não tem como acreditar. Eu penso que uma igreja evangélica que não foca o social é uma igreja manca.
Para não dizer manca, eu vou dizer que é um carro que deveria ter 4 rodas e só tem 3. Porque o social foi um dos últimos discursos antes de Jesus ser recebido de volta ao céu, que ele fez. Jesus, ele disse assim: tive sede, não me deste de beber. Tive fome, não me deste de comer. Estive nua, não me vestiste. Estive preso, não me visitaste. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Jesus, alguém falou assim: mestre, tu nunca teve sede, fome ou preso? Jesus falou assim: quem fizer a um desses meus pequeninos, a minha estará fazendo. Então a nossa igreja, o Ministério Rema, trabalha com o social. Nós temos social na música, nós temos social na dança, nós temos um social em prisões, nós temos o Ministério Rema está dentro de todos os presídios do estado do Rio de Janeiro, sendo muito bem representado, aonde nós realizamos festa do dia de Natal, realizamos festas no Dia dos Pais, no Dia das Mães, levamos a palavra toda semana. Muitos servos de Deus hoje que estão em cadeias, que não conheciam o Evangelho, hoje já professam a fé. Então, o nosso Ministério Rema, o que a gente prega, se nós formos uma igreja, somente uma igreja, com foco apenas no crescimento nosso interno, tá? Conquistas externas, mas não focarmos no social, seremos uma igreja ou manca ou um carro de 3 rodas. Graças a Deus, nós temos andado com 4 rodas e com as 2 pernas. Pastor, eu tenho até visto no Facebook, outro dia eu estava vendo, e até me chamou a atenção, até porque é uma coisa que eu gosto, um negócio de rádio, e eu vi que o Ministério Rema está enveredando por esse segmento do rádio. Me fala um pouco mais da rádio de Bem com a Vida, não é isso? Fala aí, faz o comercial, dá um prefixo, e como é que isso está se dando? Olha só, a 97 de Bem com a Vida, FM, me convidou para fazer lá um debate misto com homens e mulheres. E quando terminou aquele programa, eu comentei com o diretor da rádio assim: é estranho, o Jô Soares agora está fazendo as meninas do Jô às quarta-feira, tem a Saia Justa com a Astrid, não é? E aquelas outras mulheres maravilhosas, inteligentíssimas, eu sempre vejo. A igreja evangélica, nas suas emissoras, não tem um programa só de mulher para a gente debater, rir, fala, jogar a conversa fora. O diretor da Rádio Hobby, ele ficou assim, na hora com a ideia, ele falou: ô pastora Raquel, realmente a senhora toparia de vir para cá às quarta-feira só com mulheres? Eu falei: topo. Aí de uma semana para outra nós montamos o Debate Mulher Encontro das Flores. Qual é o prefixo da rádio, pastor? 95? É 97. 97. FM. De Bem com a Vida. E qual é o dia do programa, especificamente? Quarta-feira. Quarta-feira, às 12. Ao meio-dia. Ao meio-dia. E a coisa mais legal é que na verdade, o programa é 1 hora. Sim. E nós alcançamos uma audiência tão tremenda que o diretor vem e diz assim: fala mais 15 minutos. Isso. Aí fala mais 15. Ou seja, nós já estamos com 50 minutos a mais do programa. Daquilo que tinha sido acordado. Daquilo que tinha sido acordado. Então isso tem sido muito legal. E eu já mando um beijo pro Rob. Com certeza. Por ser um homem inteligentíssimo, a ficha caiu na hora. Rob, vamos fazer um para homem, Rob. Para homem tem. Esse é o problema, que todas as rádios têm debate para homem. Não tinha só para mulher. Rob, perfeito. Aí, você foi agora perfeito. Agora tem o nosso debate Resolveu de mulher tudo. Encontro das Flores. Pastor, a última pergunta aí, é uma pergunta que eu guardei até para o final, propositalmente, e é um tema que para mim é muito caro, que eu gostaria de saber a sua opinião como uma pessoa séria no cumprimento do Evangelho de Jesus e uma líder, uma verdadeira líder do mundo evangélico de Mesquita. Como a senhora acha, o que a senhora acredita e como a senhora avalia que a igreja evangélica deva se envolver com as questões políticas e sociais desse tempo? Qual é a sua opinião? De que forma isso deve se dar? Enfim, fale um pouco sobre isso, por favor.
Cláudio Duarte, eu costumo sempre me pronunciar na igreja que não há condição de uma igreja hoje ficar à parte da política. Nós precisamos estar presente na construção, não só do nosso país, como de nossa cidade, como de nosso estado. Quando nós olhamos a Bíblia ela é totalmente politizada. Mas os evangélicos do passado, por uma questão, eu não sei se por ignorância ou por ter medo. A ignorância no sentido político, lato do termo, de não conhecerem. De não conhecerem. Né? Perfeito. Tá? Então eles começaram a fazer uma pregação dentro do santuário que política não era de Deus. E, de uma forma muito mais grave, chegaram até a denominar política como sendo uma coisa do diabo. Demonizaram a política. Demonizaram demais. E eu lamento que os evangélicos estão sendo hoje, infelizmente, vítimas daquele conceito passado dos pastores, porque muitos até hoje acreditam piamente, apesar da evolução, que política não é uma coisa de Deus. Só que quando a gente olha a palavra política, o que é política? Meu Deus, política é fazer o bem. Sabe, a política é o bem comum a todos. E isso é uma visão até bíblica. O que é a Bíblia? As lições bíblicas é o bem comum a todos, não é a salvação espiritual a todos. Aí quando a gente olha na Bíblia, eu costumo dizer que desde o momento que o povo se reuniu para fazer uma eleição, para escolher um rei, a política está aí. Então nós tivemos na Bíblia uma monarquia, tá? Que o povo escolheu o rei Saul. O rei Saul, ele ficou sentado no trono por 40 anos. O próprio Deus disse assim, olha, ele não é um rei que eu escolhi, mas vocês escolheram, eu vou respeitar. Olha que maravilha. A senhora está sendo absolutamente fiel ao texto bíblico. Se vivia uma teocracia, né? O governo de Deus. O povo disse, olha, eu não quero. Eu quero ter um rei como tem aí, como são os países aí do meu lado. Nações. Deus falou perfeitamente, Samuel, você só diz para a turma aí o que vai acontecer, mas a responsabilidade é deles. Entendeu? Então, o que Deus ali liberou? Escolha vocês podem fazer. Se vocês escolherem bem, amém. Sim. Se escolherem mal, arquem com as consequências. Então, não pode mais, o Cláudio Duarte, não temos como mais ficar alienar o nosso povo, as igrejas evangélicas em relação à política. Nós precisamos trazer o assunto política para dentro da igreja, na época de eleição, ajudar os crentes a votarem bem. Você entendeu? O pastor, ele tem que se posicionar em nossa igreja. Eu sou uma pessoa politizada. Meu pai, apesar de ter sido pastor da Assembleia de Deus em Madureira, o meu pai, ele tinha segmentos políticos. Vou até falar o partido do meu pai. Meu pai, a vida inteira, meu querido, foi PDT. Só que eu, particularmente, nunca fui do PDT. Mas aprendi dentro de casa que nós não podíamos ficar alheio à construção de uma nação, de um estado, de um município. Que meu pai dizia, não é o fato de nós sermos evangélicos que nós vamos fechar os olhos deixar o mundo cair na nossa cabeça. Deus, se chegar aqui, nos sacode e ainda dá um tapinha. Nós temos responsabilidade justamente com esse tempo, com essas pessoas. Aí eu vou te falar mais. Aí hoje se reúne os crentes, sinceramente, não há nada contra, tá? Eu estou livre aqui nesse programa, ninguém me poder falar nada, eu falo o que eu penso mesmo. Eu sou politicamente incorreto, eu também falo o que eu penso. Quem me conhece sabe. Então eu vou dizer, agora fica esse pessoal, vamos fazer agora marcha, vamos partir para Brasília, vamos fazer isso, fazer aquilo. Olha, eu acho que é um pouco tarde. Claro que tudo é válido, mas a hora que os pastores falar assim, chega de nós votarmos errado, chega de nós darmos o nosso voto para qualquer um, chega de corrupção, nós não teríamos tantas pessoas sentadas nas cadeiras que até o próprio evangélico colocou lá, tá bom? Por falta do conhecimento político que a igreja deveria passar. Então nós estamos sendo vítimas hoje.
por nossa própria conta. Claro. A responsabilidade É é só nossa. claro. Não adianta ficar culpando o A ou B ou C. Então, o crente, na minha concepção, tanto pastores quanto qualquer segmento religioso, seja ele qual for, deve estar, sim, imbuído no setor política. Eu, para dizer a verdade, eu gosto tanto de política que eu já vou até antecipar. Em maio, eu estarei oferecendo um café para o meu amigo apóstolo Daniel. Eu espero estar lá do Isso lado aí. do meu irmão Daniel, Então, sorvendo esse isso aí. café. Então, eu vou oferecer, porque eu amo, gosto muito Com dele, certeza. um homem de boas intenções. Com certeza. Então, a minha vida, da nossa igreja, a gente fala de política tranquilamente. Tá? Se eu estou apoiando um candidato a estadual, eu falo na igreja, esse é meu estadual, por que nós vamos votar nele? Eu escolho um federal, olha, eu escolhi esse federal, por que nós vamos votar nele? Ah, eu escolhi esse prefeito, por que nós vamos votar nele? Ah, eu escolhi esse governador. Então a nossa igreja, ela é guiada, orientada, ninguém se espanta, todo mundo já sabe, quando entra o momento político já começa, vamos votar em quem? Aí eu digo, aguarda que eu vou... Espera aí. Espera, mas que a gente vai falar de política. Tem que falar, Cláudio, tem que falar. Com certeza. Entendeu? Pastora, a gente está caminhando para o final, a gente tem a limitação do tempo, como tudo, e eu gostaria, daquilo que a senhora se lembrar, passa aí os endereços das igrejas Rema em Mesquita, dias de culto, e faça a saudação final a esse público aí do Conexão Evangélica, por favor. Olha, é um prazer, antes de qualquer coisa, muito obrigada a esse apresentador simpático, maravilhoso, nosso querido irmão Cláudio Duarte, de ter nos convidado aqui para esse programa maravilhoso, Conexão Evangélica. Eu vou convidar vocês, internauta, para estar conosco na nossa igreja às segunda-feira, 8h30 da manhã. Você pode estar pensando, 8h30 da manhã? Nós temos um trabalho, inclusive um amigo nosso, o Jorge Miranda, esteve conosco segunda-feira, lá no nosso culto, junto com o apóstolo. É culto de oração? É um culto de oração e consagração, onde a gente reúne, assim, de manhã, 600, 700 pessoas. É uma maravilha, é uma glória. Que legal. Eu já convido ao de segunda-feira, porque quase nenhuma igreja funciona segunda-feira de manhã, né? Principalmente, segunda de manhã. De manhã é difícil. Então lá e Deus cura, Deus salva. É uma coisa maravilhosa. É lindo o culto, é chamado culto profético Vida Abundante. Então eu te convido para estar conosco às segunda-feira, 8h30, endereço Rua Braulio 115, Juscelino Mesquita, em frente à estação Juscelino. A nossa rua é em frente à estação Juscelino, Rua Braulio 115. Quem está lá somos nós, pastora Raquel Dias, com uma equipe. É uma bênção. E também convido o internauta para o domingo. O nosso culto aos domingos é de 18 às 20. Alguém pergunta, eu fundei a igreja com culto às 18 horas, Jorge, porque na nossa concepção, o domingo é do Senhor, mas nós temos que administrar ele. Então, se pela manhã a família já vai à escola dominical, aí à noite volta para um culto, por que um culto tem que acabar 10h30 da noite, 11 horas? Aí eu falo mesmo, se quiser cortar, pode cortar, não ligo não. Aí eu falo mesmo, que esses pastores que acabam culto num domingo, 10, 10h30, 11 horas, com certeza eles não trabalham, eles acordam 8, 9 horas da manhã, e não pensam nas ovelhas que saem 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Olha, você acredita que os pastores ficam aborrecidos quando eu falo isso? E uma questão importante da segurança também. Justamente. Você expõe, às vezes, uma senhora, uma senhora idosa, estar na rua 10h30, 11 horas. Só esperar um ônibus. É muito triste. Então, o nosso culto é de 18 às 20 com uma proposta familiar. De você chegar mais cedo em casa, poder jantar com sua família, bater um papo, ou de repente comer uma pizza em algum lugar. Então eu te convido, o nosso culto é de 18 às 20 em ponto. Às 18 começa, às 20 termina. Tudo nosso é em ponto, tá? 18, às 8h30 da manhã começa, de manhã, 11 horas termina. Para aquela mãe que já colocou o filhinho no colégio, ainda ter tempo de buscar. É tudo muito trabalhado, entendeu? E as nossas outras igrejas aqui em Mesquita, para dizer a verdade, eu não sei endereço não. Mas uma é aqui perto da Rua Júpiter, Pastor Paulinho Nascimento. A outra é aqui em Vila Emil, Pastor Joel. Então eu mando aquele abraço para a Rema da
Vila Emil, e Rema, aí Rua Júpiter. Paulinho, me perdoe, mas eu não sei o endereço. Não tem o problema. Pastor Joel também não sei. Me perdoa. Mas um beijo no coração de vocês. Ó, vocês são maravilhosos. Esse programa é um show. Que Deus abençoe. Adorei estar aqui. Gente, muito obrigado a você que nos escutou, muito obrigado a você que está nos assistindo agora e especialmente muito obrigado à pastora Raquel que fez um esforço, antigamente a gente chamava um esforço de reportagem para atender esse convite nosso aqui. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e nos abençoe. Muito obrigado.